A noite começou a cair, tingindo tudo de azul profundo. Acendi as luzes da sala, mas mantive-as baixas. Havia algo apropriado na penumbra, como se a escuridão parcial refletisse meu estado interno, não completamente iluminado, mas não mais às cegas. Sentei-me com uma xícara de chá e deixei minha mente vagar até uma pergunta que sempre me incomodou. Por que algumas ações me parecem erradas, mesmo quando não prejudicam ninguém? Lembrei de Felipe, meu colega de trabalho. 6 meses atrás, ele me pediu para assinar um relatório que ele não havia feito, mas que levava seu nome. Ninguém vai checar, ele disse, e eu preciso desta promoção. Você entende? Eu poderia ter assinado. Seria fácil, não custaria nada, ajudaria um colega, mas recusei. E Felipe não falou comigo por semanas. Ainda não fala muito. Mas não me arrependo. Por quê? Que diferença faz, no grande esquema das coisas, um relatório assinado ou não? O universo não se importa. O tempo vai dissolver todas essas pequenas transações de qualquer forma. E, no entanto, importa profundamente, porque percebi algo fundamental. Não ajo moralmente porque quero um resultado específico no mundo. Ajo moralmente porque há algo em mim que exige consistência, que demanda que eu trate a verdade como sagrada, que insiste que certas coisas não podem ser instrumentalizadas. Quando recusei assinar aquele relatório, não estava calculando consequências. Estava honrando uma lei que percebo como absoluta, independente de resultados. E essa lei tem uma característica peculiar. Ela me pede para tratar cada pessoa menos, inclusive eu mesmo. Menos nunca apenas como meio, mas sempre também como fim em si. Felipe queria que eu o usasse como instrumento para a sua promoção, mas ao fazer isso, ele teria me reduzido a uma ferramenta, um carimbador de mentiras. E eu teria reduzido minha própria humanidade, minha capacidade de julgamento moral, a um favor casual. Ambos teríamos saído diminuídos, mesmo que ninguém descobrisse. Levantei-me e fui até o espelho do corredor. Olhei meu reflexo, olhos cansados, fios grisalhos começando nas têmporas, rugas marcando rostos de sorrisos e preocupações. Quem é esse homem, não meu corpo, que muda a cada momento? Células morrendo e nascendo em um fluxo constante. Não meus pensamentos, que vêm e vão como nuvens, mas algo que permanece através de todas as mudanças. Um ponto de vista, uma perspectiva, uma dignidade que existe independente de minhas circunstâncias. E então entendi algo que me fez segurar na parede para não cair. Somos todos iguais nessa dignidade fundamental. O mendigo na esquina, o presidente na capital, a criança rindo no parque. Todos carregam essa mesma centelha de consciência, essa mesma capacidade de escolher o certo sobre o agradável. E se todos carregamos isso, então nenhum de nós pode ser tratado como mero objeto, mero meio. Cada pessoa é um universo inteiro de possibilidades morais, um reino em si mesma. Pensei em todas as vezes que reduzi pessoas a funções. A recepcionista, que é apenas uma voz no telefone. O entregador, que é apenas um braço estendendo uma caixa. Minha mãe, que às vezes é apenas uma fonte de obrigações. Quantas vezes passei pelo mendigo sem realmente vê-lo como um igual em dignidade? Quantas vezes tratei outros como NPCs no jogo da minha vida, personagens secundários na história em que eu sou protagonista? A vergonha veio em ondas. Mas também veio algo mais, um chamado, porque se reconheço essa dignidade em mim, sou obrigado a reconhecê-la nos outros. Não é uma escolha agradável ou conveniente. É uma obrigação que surge da própria natureza da racionalidade, da própria estrutura da consciência moral. É como se, ao acordar para a minha própria humanidade, eu automaticamente acordasse para a humanidade de todos,
Voltei para o sofá e permiti que meu pensamento seguisse esse fio. Se todos temos essa dignidade, então que tipo de mundo devemos construir? Não um mundo baseado apenas em minhas preferências ou nas preferências da maioria, mas um mundo onde cada pessoa possa florescer como um fim em si mesma, onde ninguém seja reduzido a mero meio. Um reino onde a lei que governa não vem de fora, imposta por força ou tradição, mas de dentro, aceita livremente, porque é reconhecida como racional e justa. Mas esse reino não existe. Olho ao redor e vejo hierarquias de poder, sistemas de exploração, pessoas tratando outras como descartáveis. Vejo em mim mesmo a tendência constante de priorizar meu conforto sobre a dignidade alheia. E sinto o peso esmagador da tarefa. Viver como se esse reino invisível já existisse, tratando cada pessoa com a dignidade que merece, mesmo quando ninguém mais o faz. É impossível e, no entanto, é o único caminho que preserva minha humanidade. Porque, se começo a tratar pessoas como objetos só desta vez, só neste caso especial, então abro uma porta que nunca se fecha completamente. A consistência não é opcional. Ou eu reconheço a dignidade universal, ou estou apenas jogando um jogo de conveniência moral, onde minhas exceções se multiplicam até que a regra desapareça. Caminhei até a cozinha e peguei um copo de água. A água fria descendo pela garganta me trouxe de volta ao corpo, a este veículo temporário da consciência. E pensei, mesmo este corpo, mesmo com todas as suas necessidades e desejos, deve se submeter à lei moral. Não porque a lei é mais forte, mas porque reconheço sua autoridade. É uma submissão livre, escolhida. O corpo quer conforto, prazer, sobrevivência, mas há algo em mim, menos chame de razão, de vontade, de consciência, menos que pode dizer não. Não importa o que você quer, importa o que é certo. E nessa capacidade de dizer não a mim mesmo, nessa possibilidade de autolimitação livre, reside minha liberdade real. Paradoxo dos paradoxos. Sou mais livre quando me submeto à lei moral do que quando simplesmente sigo meus impulsos. Porque nos impulsos sou escravo das circunstâncias, das necessidades, dos condicionamentos, mas na lei moral escolho livremente algo que reconheço como válido para todos os seres racionais. Voltei para a sala e olhei pela janela. As luzes da cidade piscavam como estrelas terrestres. Em cada janela acesa, uma vida, uma consciência, um universo moral. Milhares de pequenos reinos invisíveis, cada um lutando com as mesmas questões, cada um carregando a mesma dignidade e o mesmo fardo. E pensei, talvez a civilização não seja construída de concreto e asfalto, mas dessa rede invisível de reconhecimento mútuo. Eu reconheço sua humanidade, você reconhece a minha, e nesse reconhecimento duplo, construímos algo maior que ambos. A noite já estava alta, quando finalmente senti a exaustão chegando. Mas não queria dormir. Não ainda, porque sabia que ao acordar amanhã, o peso das responsabilidades diárias poderia esmagar essas percepções frágeis. O trabalho, as contas, as pequenas irritações, tudo conspira para me fazer esquecer o que vi hoje. Então, decidi escrever, registrar, ancorar essas ideias antes que se dissolvessem. Peguei um caderno velho e comecei. Hoje entendi que vivo diante de um tribunal, não o tribunal dos outros, embora suas opiniões pesem, não o tribunal de Deus, embora às vezes deseje que houvesse mas o tribunal da minha própria consciência, essa voz que nunca dorme, que registra tudo, que sabe. Pausei, caneta no ar. Esse tribunal é implacável
porque não pode ser enganado. Posso mentir para minha mãe, para meus amigos, para minha amante. Posso construir fachadas elaboradas e viver dentro delas por anos, mas não posso mentir para mim mesmo. Não completamente, não quando fico sozinho no escuro. A voz ainda está lá, sussurrando. Você sabe o que deveria ter feito. Você sabe quem você poderia ser. Lembrei de Marcos, outro colega. Há 2 anos, ele teve um caso enquanto era casado. A esposa nunca descobriu. O caso terminou. A vida seguiu. Mas Marcos mudou. Há uma tristeza em seus olhos que nunca estava lá antes. Uma forma de ele evitar o próprio olhar no espelho. Conversamos sobre isso uma vez, bêbados, após o trabalho. Eu me tornei um mentiroso, ele disse. E a pior parte é que o mundo inteiro pode me aceitar, mas eu não consigo me aceitar. Isso é o que a voz faz. Ela nos julga não por padrões externos e arbitrários, mas por nosso próprio reconhecimento do que é certo. Marcos sabia que estava errado, mesmo enquanto fazia. E esse conhecimento, essa consciência da transgressão, é o que o corrói, não a opinião dos outros, seu próprio tribunal interno. Continuei escrevendo. Mas o tribunal não é apenas punição, é também possibilidade. Porque se posso me julgar, posso me redimir. Se reconheço que falhei, já estou parcialmente curado. A consciência moral não é prisão, é bússola. Aponta sempre para um norte verdadeiro, mesmo quando escolho caminhar para o sul. E pensei em todas as vezes que ignorei a bússola. As pequenas traições, as mentiras brancas que escureceram, os momentos de covardia disfarçados de pragmatismo. Cada um deixou uma marca, um peso. Não porque alguém me disse que estava errado, mas porque eu sabia, e no saber reside tanto a condenação quanto a salvação. Levantei-me e caminhei até a cozinha para mais água. No caminho, olhei as fotos na parede menos minha vida, em instantâneos. Meus pais jovens, eu criança, formatura, viagens, amigos, cada momento capturado. Mas o que realmente aconteceu entre os cliques? Quantos momentos de escolha moral, invisíveis à câmera, mas eternamente registrados no tribunal interior? Voltei ao caderno. O que quero para minha vida? Não prazer. Embora o prazer seja bom quando vem. Não sucesso. Embora o sucesso tenha seu lugar, quero algo mais radical. Quero ser capaz de olhar para mim mesmo sem vergonha. Quero que o acusado e o juiz dentro de mim possam finalmente apertar as mãos. E percebi que isso só é possível através de uma vida vivida com integridade. Não perfeição. Sou humano. Vou falhar. Mas integridade. Um alinhamento entre o que sei ser certo e o que faço. E quando falho e vou falhar, reconhecer a falha honestamente, sem desculpas, sem racionalizações, deixar o tribunal me condenar justamente, aceitar o veredito e então começar novamente. Há uma liberdade nisso, porque se o tribunal está dentro de mim, também está o poder do perdão. Não é um perdão barato, que ignora a transgressão, mas um perdão conquistado através do reconhecimento genuíno e do compromisso de fazer melhor. É como se houvesse 2 versões de mim, menos a que age no tempo, com todas as limitações e falhas, e a que observa além do tempo, com padrões imutáveis. E ambas são eu. O desafio é fazer as 2 conversarem, negociarem, finalmente se reconciliarem. Pensei em como ensinar isso aos outros. Meus sobrinhos, que ainda são crianças, os jovens, no trabalho, mas percebi que não se ensina por pregação. Ensina-se, por exemplo, vivendo de forma que a vida testemunhe os princípios. Quando eles me virem escolher o difícil sobre o fácil, o honesto sobre o conveniente, quando me virem admitir erros sem desculpas, talvez plantem uma semente, não de obediência externa,
mas de reconhecimento interno. Olhei o relógio, 3 da manhã. Amanhã terei que trabalhar, fingir normalidade, navegar o mundo como se nada tivesse mudado. Mas algo mudou. Não posso mais viver no automático. Não completamente. Essa consciência que despertou hoje, essa percepção da lei moral, dentro de mim menos, é permanente. Posso ignorá-la às vezes, posso falhar em raralá frequentemente, mas não posso mais fingir que ela não existe. Escrevi uma última linha. A voz que me julga e a voz que me liberta são a mesma. E essa voz é minha e é de todos, e talvez seja a única coisa verdadeiramente universal em um mundo de particulares. É a voz que diz: você é humano. E isso significa algo. Significa que suas escolhas importam, não porque mudam o universo, mas porque mudam você. Cada escolha é um voto sobre quem você está se tornando. E no final, seja lá quando esse fim chegar, o único veredicto que importa é o do tribunal, que nunca fecha, nunca dorme, sempre sabe. Fechei o caderno e apaguei as luzes. Na escuridão total, senti uma paz que não conhecia há anos. Não a paz da certeza sobre o mundo externo. Esse permanece misterioso, talvez incompreensível, mas a paz de saber que há algo sólido dentro de mim, algo que sobrevive a todas as dúvidas, a capacidade de escolher, de julgar, de aspirar ao que é certo, mesmo quando é difícil. Deitei-me e fechei os olhos. Amanhã começaria de novo. As mesmas tentações, os mesmos medos, as mesmas pressões. Mas não seria exatamente o mesmo, porque agora carrego conscientemente o peso e o presente da liberdade moral. Sei que posso escolher, e sabendo que posso escolher, devo escolher, e devendo escolher, sou finalmente, verdadeiramente livre. As últimas palavras que pensei antes do sono virem foram simples, quase uma oração, que eu tenha coragem de viver à altura do que vi hoje, que eu honre o tribunal interior, sem me destruir com perfeccionismo impossível, que eu reconheça a mesma dignidade nos outros que reivindico para mim, e que no final, quando todas as máscaras caírem e restar apenas a consciência nua diante de si mesma, eu possa dizer: tentei. Falhei frequentemente, mas tentei. E no tentar, fui humano da única forma que importa. E então, o sono veio, e com ele, o esquecimento temporário. Mas algo havia mudado permanentemente na arquitetura da minha alma. A semente estava plantada. Agora era apenas questão de cultivá-la, dia após dia, escolha após escolha, até que a vida inteira se tornasse o testemunho vivo da lei moral que sempre esteve dentro de mim, esperando ser reconhecida.